Prêmio Proteção Brasil 2025 encerra inscrições em 6 de junho. O NIOSH, Agência de Segurança e Saúde do Trabalho referência nos Estados Unidos, está ameaçada de extinção. Nova tese do Tribunal Superior do Trabalho prevê que estabilidade por doença ocupacional não depende mais de afastamento superior a 15 dias. Eu sou Nicolas Supelsa, repórter da revista Proteção, e apresento agora os destaques do Proteção Mais. Falta apenas um mês para o fim das inscrições do Prêmio Proteção Brasil 2025. A maior distinção do país quando se trata de práticas em saúde e segurança do trabalho recebe cases até o dia 6 de junho. O prêmio, promovido pela revista Proteção, reconhece os destaques no universo da SST nas categorias Tema e categoria Região. Inscreva o case da sua empresa pelo link disponível na matéria publicada no Proteção Mais. O NIOSH, Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos, subordinado aos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, pode ser extinto pelo governo Trump, de acordo com avisos internos e notícias de agências internacionais. Um relatório da Reuters, publicado em 3 de maio, afirma que os funcionários do NIOSH foram informados sobre sua demissão e o fechamento da agência. A previsão é que ela feche em 1º de junho. A medida vem sendo duramente criticada por organizações de saúde, segurança, setores industriais e sindicais. Para saber mais sobre esta informação, confira a matéria em nosso site. O Tribunal Superior do Trabalho fixou uma nova tese alterando o entendimento sobre a estabilidade provisória por doença ocupacional. A partir de agora, não é mais exigido o afastamento de mais de 15 dias, nem o recebimento de auxílio-doença acidentário para garantir os 12 meses de estabilidade após o retorno ao trabalho. A ligação entre a doença e o trabalho pode ser comprovada mesmo depois que o contrato já tiver sido encerrado. Confira os detalhes sobre esta informação em nosso site. A Secretaria de Inspeção do Trabalho divulgou nesta semana uma análise sobre o uso de containers como áreas de vivência nos locais de trabalho, dentro da NR24. Norma que trata de conforto e condições sanitárias. O relatório aponta ainda que faltam regras claras sobre como usar e adaptar esses containers com segurança, higiene e conforto, especialmente os reaproveitados como os marítimos. A proposta agora é revisar a NR24 através de uma consulta pública. Saiba mais no nosso site. Foi homologado na última semana um acordo histórico entre a Vale e os espólios das 272 vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais, garantindo o pagamento de indenizações trabalhistas. Mediado pelo TST, o acordo inclui também vítimas sem vínculo direto com a empresa, inclusive nasciturnos, e permanece aberto para adesão até julho de 2026. A Vale deve depositar os valores até 1º de agosto de 2025. A Associação dos Familiares de Vítimas de Brumadinho reforçou que o acordo deve marcar a responsabilização e evitar novas tragédias. Saiba os detalhes no nosso site. Uma trabalhadora de 54 anos faleceu após sofrer queimaduras graves em um acidente numa fábrica de calçados em Três Coroas, no Rio Grande do Sul. A ocorrência aconteceu em 26 de abril e ela estava internada desde então no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. Outra funcionária segue internada. A polícia apurou que a trabalhadora estaria queimando sobras de fios de linha de calçados que passavam na esteira quando um pano com substância inflamável pegou fogo. O fogo teria se alastrado até galões de solvente que estavam nas proximidades. Saiba mais no nosso site. A entrevistada desta semana do Elas na Proteção é Cláudia Brigante, profissional de RH da Dupont, que tem atuado em programas de valorização da mulher nos locais de trabalho. Ela começou na empresa como secretária executiva bilíngue e passou depois a atuar na área de recursos humanos. Foi dela a ideia de reconhecer o trabalho de mulheres dentro do Prêmio Dupont de SST. No bate-papo com Fabiana Raulino e Fernanda Neto, Cláudia falou dos desafios para quem pretende desenvolver uma carreira de sucesso, especialmente mulheres. O Elas na Proteção tem o patrocínio da MSA e apoio de Marluvas e AnimaSeg. Toda quinta-feira ao meio-dia entra um novo episódio. Veja a entrevista completa na seção multimídia do Proteção Mais. O Ministério Público do Trabalho firmou um acordo judicial com o Grupo Farroupilha
após a morte de um piloto atribuída à falta de manutenção nas aeronaves do grupo. O acordo obriga a empresa a seguir rigorosamente as normas de manutenção em todas as aeronaves, próprias ou de prestadoras de serviços, com base em manuais técnicos e profissionais habilitados. O grupo também deve doar R$ 400 mil a projetos e fundos públicos de Patos de Minas e será fiscalizado semestralmente, com risco de multas de até R$ 100 mil por descumprimento. Confira mais sobre o acordo em nosso site. O Proteção Tendências desta semana ouviu a engenheira de segurança Andresa Araújo, hoje radicada nos Estados Unidos. Ela acaba de lançar um documentário Um Dia para Não Esquecer, que trata do acidente que vitimou 78 trabalhadores em uma mina em Farmington, uma pequena cidade norte-americana. Este acidente, ocorrido em 1969, foi fundamental para a criação da data de 28 de abril, Dia Internacional em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. Andresa atua como consultora de IHS e, na entrevista, conta os detalhes da elaboração do documentário, realizado inteiramente por brasileiros. Ela fala também sobre cultura de segurança e sua importância para melhorar as condições de trabalho. Toda terça-feira ao meio-dia, um novo Proteção Tendências é lançado com o patrocínio de Dani e Marlucas. O líder imediato, que é aquele que mais toma a decisão, eu digo que ele pode fortalecer a cultura, ele pode quebrar a cultura. O líder imediato é um líder que pode ser um supervisor, né? Ou um líder mesmo, né? O nome de líder, ele é um líder aqui. Informal. Informal. Ele toma 80% das decisões, e decisões em segurança todos os dias. E dessas decisões, ele está ali no meio, ele está ali na zona de pressão da alta liderança, pressão de baixo, também da sua equipe, que eram seus colegas, E ele foi alguém que deu certo, um operador que deu certo, e que por isso ele se tornou líder. E como que a gente está desenvolvendo ele? Como que a gente está dando feedback? Eu estava vendo um dado, né, que mais de 70% das pessoas não têm feedback constante. É uma pesquisa da Deloitte. O Pedro Janot contou pra gente na Masterclass. Eu falei, uau, como assim? Entende? Então a gente não tem feedback, a gente não tá... E feedback é pra desenvolver, né? Pra avaliar. Quando você tem um feedback pra avaliar, ou seja, a história tá diferente, porque o feedback é pra se desenvolver pessoas. Então temos que desenvolver pessoas, não temos desenvolvimento desses líderes. E outra coisa importante, desenvolver competência mesmo. Percepção de risco, uma competência. Que ele vai administrar os riscos. Não, como que ele comunicar? Eu falo, gente, e aí a gente faz uma reflexão. Líderes não nascem prontos. Às vezes a gente tem uma ideia de que não, claro que ele sabe. Claro que ele sabe. Não, é óbvio. Não existe isso, né? Então a gente precisa investir, né? Eu falo assim, tem que investir na liderança, na formação desses líderes, no desenvolvimento deles e no acompanhamento, né? Não é jogar para ele, ó, você tem que fazer isso. Né? Não para de jogar. A gente já jogou muita coisa no colo de alguém. Né? E a gente acha que as pessoas estão prontas. Elas não estão, isso é um processo de desenvolvimento. Veja a entrevista completa na seção multimídia do Proteção Mais. Confira estes e outros conteúdos sobre saúde e segurança em nosso site. Acesse proteção.com.br e siga bem informado. Fico por aqui. O Seleção Proteção volta na próxima semana com mais informações do setor prevencionista. Até lá!